Olá! O que será que higiene militar, direitos de refugiados e regras agrícolas podem ter em comum? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num código de leis antigo bem fascinante que une todos esses temas e muito mais. Tudo dentro de um único capítulo do livro de Deuteronômio. Parece uma combinação meio aleatória, né? Mas todos esses assuntos estão, de fato, amarrados dentro de um mesmo conjunto de leis. Então vamos investigar isso e descobrir a lógica surpreendente que conecta todos esses pontos. Bom, para começar, esse código se preocupa muito em definir quem faz parte da comunidade. Ele estabelece, assim, fronteiras bem claras, que se baseiam em linhagem, em história e até em certas condições físicas. As regras de entrada eram bem diretas. Alguns grupos ficavam de fora, como homens com certos tipos de ferimentos, pessoas de linhagens consideradas proibidas e, o que é bem curioso, duas nações vizinhas inteiras. A justificativa para essa exclusão é muito interessante. Não é algo aleatório, sabe? A lei aponta para um evento histórico específico. A falta de hospitalidade, a hostilidade que amonitas e moabitas mostraram quando o povo de Israel estava mais vulnerável, bem na época da saída do Egito. Mas olha só, o tratamento não era o mesmo para todo mundo. Aqui a gente vê uma diferença gritante. Enquanto alguns povos eram excluídos para sempre, outros, como os edomitas e os egípcios, podiam ser completamente integrados depois de 3 gerações. O que explica essa diferença toda? A resposta está bem aqui: parentesco e história compartilhada. Os edomitas são chamados de irmãos, o que é uma clara referência à ancestralidade comum. E apesar de toda a história da escravidão, a experiência no Egito é lembrada como um tempo em que os israelitas foram estrangeiros, e isso cria uma base para a empatia. O ponto central é que a memória histórica molda a lei. Agora, o código muda um pouco o foco. A ideia de santidade vai além de quem pode ou não entrar na comunidade e passa a ditar a organização da vida cotidiana, especialmente num ambiente tão específico quanto um acampamento militar. Se um soldado se tornasse ritualmente impuro por causa de uma emissão noturna, por exemplo, tinha todo um protocolo a seguir. Ele precisava se afastar do acampamento, se purificar com água no fim da tarde e só depois, ao pôr do sol, podia voltar. Era um jeito de restaurar a ordem e a santidade do lugar. E aqui a gente tem uma das regras mais práticas e, sinceramente, mais surpreendentes do capítulo. Cada soldado era obrigado a carregar uma pazinha como parte do equipamento, com o objetivo claro de manter o saneamento básico do acampamento. Parece quase uma regra de saúde pública dos dias de hoje. Mas a razão por trás disso não era só a higiene, não. A justificativa é teológica. O acampamento precisava ser mantido santo porque era o lugar onde Deus andava, no meio do povo. A pureza física era um reflexo direto, uma condição para que a presença divina continuasse ali. Dando sequência, o código muda de novo o foco, saindo da pureza ritual para entrar na justiça social. E é aqui que a gente encontra algumas das leis mais radicais e cheias de compaixão, tratando diretamente da proteção dos mais vulneráveis da sociedade. Vamos parar para pensar no quão revolucionário isso era no mundo antigo. A maioria dos códigos legais da época, como o famoso Código de Hammurabi, tinha penas severíssimas para quem ajudasse um escravo fugitivo. Essa lei faz exatamente o contrário. É uma inversão total da norma da época. E a proteção ia muito além de simplesmente não devolver a pessoa. O ponto principal é que quem buscava refúgio ganhava autonomia e segurança. A lei garantia o direito de escolher onde viver e proibia, de forma explícita, qualquer tipo de opressão. É uma lei de asilo de uma força impressionante. Finalmente, o capítulo trata da integridade na vida econômica e pessoal. Essas leis regulam de tudo um pouco, desde empréstimos e colheitas até a seriedade de se fazer uma promessa a Deus. A ética dos empréstimos tinha uma distinção bem clara. Era proibido cobrar juros de um compatriota, um irmão, para evitar a exploração dentro da comunidade. Já para um estrangeiro numa transação comercial, era permitido. A regra mudava com base na relação com quem pedia o empréstimo. Olha que regra sutil e inteligente sobre generosidade. Se alguém estivesse com fome, podia entrar na vinha ou na plantação de um vizinho e comer ali mesmo até se saciar. Isso era um direito. O que não podia era colher para levar embora, para estocar ou vender. É uma lei que equilibra o direito à propriedade com a responsabilidade social de cuidar de quem precisa. O capítulo termina com um lembrete bem solene sobre a importância da palavra dada. Fazer um voto a Deus era um ato muito sério e cumpri-lo era uma obrigação sagrada. A mensagem é clara. Integridade pessoal e o cumprimento das promessas são coisas fundamentais. Então, o que a gente tira disso tudo?
Quando juntamos todas essas regras que pareciam desconectadas, uma imagem bem clara começa a surgir. A gente vê uma sociedade que valorizava muito a sua identidade, que organizava a vida ao redor da presença de Deus, que se esforçava para proteger os vulneráveis e que exigia integridade em todas as áreas da vida. Isso tudo nos deixa com uma última questão para refletir. Essas leis não eram só regras, elas eram uma declaração de quem aquele povo era e de quem eles queriam ser. Elas moldaram a visão de mundo deles, as relações sociais e o seu lugar no universo. É um lembrete poderoso de como a lei e a identidade estão, no fundo, profundamente entrelaçados.